Professor, obrigado pela entrevista. Para começo de conversa, o que significa o nome do seu livro? O novo tempo do mundo é uma definição ou um horizonte de mudanças? Bom, eu demorei 500 páginas tentando não definir esse título, para que a imaginação do leitor pudesse funcionar. E dei várias indicações, mesmo porque eu não tenho muita certeza. E eu sugeriria que se concentrasse mais no subtítulo, que são estudos, Novo Tempo do Mundo, e outros estudos sobre a Era da Emergência. Então, como você me deu a deixa, eu aproveito, você falou em perspectivas, né? Novas perspectivas. Você não é a primeira pessoa que me faz essa pergunta e tem essa curiosidade, significa que há uma abertura, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa vem por aí, podemos esperar por causa da palavra novo. E a gente se associa, pula o tempo e associa o novo e o mundo, então você tem novo mundo. E o novo mundo fomos nós. Isto é, a América, quando foi conquistada. E os europeus que a conquistaram achavam que tinham encontrado o paraíso, que o mundo ia acabar, porque eles tinham uma visão teológica, escatológica da história, e, portanto, era necessário converter rapidamente os nativos para massacrá-los. E, mais de certa maneira, eles sentiam como se uma espécie de brisa marinha que vinha do Atlântico, que iria inundar a Europa e renovar a humanidade, porque finalmente uma revelação havia apresentado o novo mundo e a Terra havia se completado como um globo. Portanto, o novo mundo era o novo tempo que ia começar. Então tinha uma visão meio escatológica, catastrófica, mas de redenção. Então, quando alguém vê um novo tempo do mundo, imagina que estou prometendo se está visando alguma coisa nesse sentido. Ora, o que eu digo é o seguinte: esse tempo que foi inaugurado com o capitalismo na Europa, a expansão ultramarina do capitalismo e a descoberta do novo mundo, ele terminou, não o tempo objetivo, ele terminou as expectativas criadas em torno desse tempo, a bem dizer, há 30 ou 40 anos atrás, digamos, em meados dos anos 70 e início dos anos 80, e foi inteiramente selado o seu destino com o fim da União Soviética, o sistema soviético, que foi ou da Guerra Fria, mas exatamente que, segundo dizia o Gorbachev, foi a maior catástrofe geopolítica do século XX. Então, o livro trata daquilo que vem depois da descoberta desse novo tempo, que era um tempo de expectativa. E para definir o que foi esse tempo de expectativa, nada melhor do que uma frase que o Brecht, nos anos 30, quando o horizonte era negro na Europa, o fascismo estava em ascensão e vencendo, colocou na boca do Galileu, A Vida de Galileu Galilei, que é uma peça do Brecht. Quando o Galileu está explicando para o Andrea Sartre, que é o filho da governanta, onde ele morava, na casa dele, ele diz o seguinte: ele explica a gravitação universal, e qual o significado político da invenção de luneta, telescópio, a descoberta de que a Terra gira em torno do Sol, ela não é o centro, portanto, assim como as hierarquias celestes estão acabando, as hierarquias terrestres também vão acabar. Então, Papa, Bispo, Imperador, assim por diante, vão tudo virar de cabeça para baixo. Aí está um carnaval em Veneza por causa disso. E aí ele diz para o Andrea Sartre, falando dessas invenções e dessas descobertas, se referindo ao Copérnico, ele diz: há 100 anos a humanidade espera por alguma coisa de novo. Isso ele diz, o Brecht diz, fim dos anos 30, portanto, com o terceiro Reich apontando. E ao mesmo tempo ele coloca no Galileu, falando isso no início do século XVII, dizendo uma nova era. Não é uma nova era, diz, nós estávamos esperando sem saber porquê, mas nós estávamos esperando por alguma coisa, isso vai acontecer. O meu livro, meus estudos tratam justamente do passamento, como se diz em notícias necrológicas, desse novo tempo. Nós estamos esperando agora o pior. Põe a mão na consciência, todo mundo espera o pior, ninguém está esperando que amanhã será melhor do que hoje. Então todo mundo contém isso é o que chama de emergência. Bom, outra pergunta seria, o senhor falou sobre um tempo de ruptura e que a esquerda, frente a esse tempo de ruptura, está às cegas. Por que a esquerda está desse jeito? A esquerda está às cegas, mas finge que não está. Ela finge que está surfando na crista da onda com todo mundo e competindo com os assim chamados neoliberais. Competindo para fazer a mesma coisa, tentando mostrar para o distinto público no planeta quem faz melhor a mesma coisa. Portanto, cegueira política, ideológica, assim por diante, mas não por incapacidade, é porque
é uma onda e essa onda arrasta todo mundo. Bom, esse novo tempo do mundo, que é um tempo de emergência, é um tempo, e são categorias que eu uso, não são minhas, é de um historiador já falecido alemão, é um tempo de expectativas decrescentes. E quem usou essa expressão pela primeira vez foi um sociólogo americano chamado Christopher Lasch. Escreveu no fim dos anos 60, publicou uma coletânea de ensaios, era um diagnóstico da sociedade americana chamada Narcisismo, a sociedade do narcisismo, a cultura do narcisismo, na qual ele retratava uma espécie de encolhimento ou apequenamento do sujeito, das pessoas que viviam, por assim dizer, não é olhando para o próprio umbigo, não porque elas se achassem narcisas e, portanto, potentes, mas porque elas estavam encolhidas, estavam recuadas, entrincheiradas, diminuídas e, portanto, sem nenhuma expectativa. E ele chama, o subtítulo do livro dele é mais importante que a cultura do narcisismo, ninguém prestou atenção, chama-se Era um tempo de expectativas decrescentes. Então, a esquerda não compreendeu que ela age conforme essa lógica de expectativas decrescentes. Portanto, ela não espera, ela não promete, ela promete as banalidades de sempre, que é proteção social, um bom governo, assim por diante, mas ela não espera uma grande transformação, ela finge que ela está governando sociedades orientadas para o futuro, quando ela, na verdade, ela está protegendo essas sociedades de encontrar o futuro que será catastrófico. Só que aí sim ela é cega, ela não tem noção que ela está fazendo isso, e só pode fazer isso. E a direita, quando vem ao poder, faz exatamente a mesma coisa. Então, o meu problema político é como é que eu posso, sendo de esquerda, tendo 10 séculos de tradição socialista nas minhas costas, como é que eu experimento a política nessas circunstâncias? Isto é, com as expectativas decrescentes. Portanto, eu não posso vender mais esperança em lata. Também não posso dizer para o distinto público que as energias utópicas estão esgotadas, porque aí eles vão, ou o cara se suicida entre depressão e seu problema. Eu também não posso vender essas esperanças em lata. O que eu faço? Eu tenho que começar a procurar os sinais, reuni-los, bom, isso é um assunto para mais adiante, e dizer o que deve ser uma esquerda fiel ao seu próprio passado num momento em que não há mais futuro. O futuro entrou em crise. Significa que nós vivemos uma era de emergência no presente. Portanto, é aqui e agora que o pau vai comer, não tem mais, é isso. Para finalizar e indo um pouco mais além desse assunto, numa fala recente você comparou a gestão Dilma da gestão Geisel, porque ambas operariam pelo binômio desenvolvimentismo e repressão. Você pode me explicar mais essa aproximação? Bom, eu não falaria, primeiro, essa aproximação não é original minha. Tem muita gente falando isso, inclusive gente dentro do partido dela que diz que ela, já no convívio pessoal, não que ela seja, não estou dizendo que ela seja autoritária, que ela seja um general, é um Geisel de Sais, qualquer coisa assim, por temperamento, mas pouco importa. Aproximá-la de um ditador que mandava matar é uma ignomínia que eu seria a última pessoa a fazer. Então, quando faz essa aproximação, as pessoas que fazem essa aproximação notam parentescos. E os parentescos, infelizmente, são enormes, são muito grandes. É claro que são parentescos superficiais, o tempo histórico mudou completamente. O Geisel era um desenvolvimentista estrito sensu, um desenvolvimentista autoritário e exterminista, e, portanto, aniquilador de subversivos. Não é o caso da Dilma, porque não existe mais subversivos, mas quando eles aparecerem, eles já apareceram, a Força Nacional vai cuidar deles, que será a guarda pretoriana do Palácio Executivo, como disse um advogado recentemente, está no Brasil de fato, não estou inventando nada. Bom, então, significa que independentemente, quando você reimagina, depois do arranjo da casa, que foi o neoliberalismo preparou o Brasil para um salto, um take-off, uma decolagem desenvolvimentista no antigo termo, mas não é desenvolvimentista como era antigamente. Não só posso falar em desenvolvimentismo numa economia que se reprimarizou, que está baseado no conceito das commodities, de mega mineria e assim por diante, não faz sentido. Mas acontece que a exportação, aparentemente primária exportadora, ela é muito sofisticada, ela tem um aparato industrial, commodities não é a mesma coisa que ouro, no tempo de Minas Gerais. Petróleo também é uma das indústrias mais sofisticadas, mas é mineração. Então, nós somos uma plataforma de mineração e financeira, mas isso posto, o impulso de desenvolvimento, de crescimento, faz com que o Brasil entre em cena. Ele é emergente no sentido idiota e é emergente no sentido de que ele não é mais o mesmo. Não é o mesmo do meu tempo, não é o mesmo da minha militância. Um país que tem multinacionais, que preda outros, que exporta capitais, é completamente diferente. Nesse momento,
em que há, digamos, desenvolvimentista talvez no sentido asiático, mas não estrito senso, a ideia de segurança e não repressão, ela passa a ser fundamental. Ela passa a ser fundamental. E não é por acaso que, por exemplo, em Belo Monte, para reprimir greve, já existe uma espécie, um acantonamento da Guarda Nacional fixa e que responde diretamente à Presidência da República, não passa mais pelas polícias militares nem pelas Forças Armadas. Então, por quê? Porque desenvolvimento significa progresso acelerado, progresso no sentido material. E quando você acelera uma máquina social e econômica, você tem que afastar quem está na frente atrapalhando o trânsito. Pode ser índio, pode ser grevista, pode ser black bloc, pode ser manifestante de junho. Quem estiver atrapalhando o trânsito por vontade de atrapalhar, porque está contra, ou porque é retardatário, e os índios são retardatários, estão atrapalhando, estão ocupando porções do território que têm que ser valorizadas para o capital. Então você erradica. E nada mais mortífero para as populações indígenas, para os que são removidos por mega-eventos, do que o período atual. E quando você entra nos mega-eventos, os mega-eventos são mega-projetos na Amazônia, são mega-eventos, mega-negócios, isto é, nós voltamos à grandeza do projeto Brasil Potência. E quem formulou esse projeto Brasil Potência? Foram os militares. Os projetos de desenvolvimento no Brasil, nos anos 60 e 70, tinha o da CEPAL, tinha do Partido Comunista e tinha um que ninguém lembra. Tinha a modernização dos americanos e tinha um que ninguém lembra, que era o projeto dos militares, que foi implementado durante a ditadura. A ditadura saiu, mas o projeto ficou. É isso. Tchau.